Olá pessoal, Shalom. Estamos vivendo um grande momento na vida da igreja, da sinagoga e do templo islâmico, porque está se cumprindo uma das profecias acerca do reconhecimento e da luta contra a cidade de Jerusalém. Jerusalém é a cidade santa que foi prometida a um povo escolhido, a um povo especial, que são os hebreus. Os hebreus tornaram-se o povo de Israel. Interessante que eu tenho percebido que são 164 nações que está sendo contra este procedimento do presidente dos Estados Unidos por ter liberado Jerusalém para ser a capital de Israel. Interessante que tiveram vários presidentes que tiveram em suas mãos esse documento, mas nunca tiveram coragem para assiná-lo. E de repente aparece um cara que é chamado de louco, Trump, ele vai e assina, e dentro de um contexto que ele mesmo disse que é promessa porque está na palavra, e ele crê no Deus de Israel. Isso para nós é fantástico. Nós sabemos, queridos, que a volta do Filho do Homem, que a volta do Mashiach está próximo. O homem aceitando ou não, nós estamos vendo aí cabalmente a volta do Mashiach. Então tudo isso nos favorece esse presente. Você sabe que Jerusalém, ela foi sitiada diversas vezes, ela foi tomada diversas vezes, ela mudou de nome diversas vezes, mas o nome dado a ela foi o Eterno, de Jerusalém, quer dizer, as fundações da paz. Aquilo que fora plantado. Nós tivemos um grande momento na vida de Israel, em 1947, estamos hoje em 2017, simplesmente 70 anos de libertação da Guerra dos 6 Dias, daqueles homens que se embrecharam nas trincheiras e lutaram em pró do seu estado, venceram, expulsaram os árabes, os egípcios, os assírios, todo aquele povo que estava lá ocupando aquele espaço, e daquele dia em diante aparece um povo chamado palestino e dizendo que eles tinham direito a Jerusalém, que Jerusalém deveria ser a capital da Palestina. Jerusalém sempre foi do território israelense. Querido, se você tem uma casa, sua casa está cercada, está morada, é para a sua proteção. Ninguém pode invadir a sua casa. Agora, o que me chama a atenção são esses homens são inteligentes, estudiosos, com informações maravilhosas, não é capaz de discernir essa questão, porque nós podemos entender que aqui há dois pontos. Há um ponto que é histórico e há um ponto que é espiritual. Israel está conectado ao ponto espiritual, porque o Eterno estabeleceu isto. E o homem, ele pega a história e se comove através de um procedimento de um homem que fez tudo que é errado, tudo que foi errado, matou pessoas em nome de Deus. E esses caras hoje, eles têm privilégio e são capazes de mover o mundo inteiro. Os ativistas tomam posições sem ter conhecimento, sem estudar, sem pesquisar, sem buscar um fundo de verdade. Porque, na realidade, o mundo inteiro tem olho de Jerusalém. Porque Jerusalém é a capital do mundo. Jerusalém é onde foi estabelecido os conceitos, os pactos, as alianças do Eterno para com o povo. Por isso que essas pessoas hoje estão lutando contra Jerusalém. Olha, tem um texto aqui, querido, do profeta Zacarias, no capítulo 14, que diz o seguinte: porque eu ajuntarei todas as nações para pelejar contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e a sua será saqueada, e as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado por cidade. Então nós percebemos que a própria palavra diz que eles passariam por esse processo. Esse processo é para a glória do Eterno. E também no capítulo 12 de Zacarias diz também, queridos,
algo assim muito interessante. Se a palavra do Senhor sobre Israel, fala o Senhor, o que entende o céu, que fundou a terra e que formou o espírito do homem dentro dele, e eis que eu farei de Jerusalém um copo de tremor para todos os povos em redor e também para ajudar durante o cerco contra Jerusalém. Ele vai permitir que essas nações se levantem contra Israel, que bombardeiem contra Israel, depois ele vem com seu poder e abate o inimigo, aquele que se levantou contra o seu povo. Quem é Jerusalém? Jerusalém foi a cidade do rei Davi, onde ele reinou durante 40 anos. Jerusalém, onde Salomão reinou também durante 40 anos. Jerusalém é o palco do globo terrestre. É ali onde o Filho do Homem, Yeshua, o Mashiach, nasceu, cresceu e morreu e ressuscitou. E é lá que ele virá. Tanto que ele amou tanto essa cidade, que ele formou a Jerusalém Celestial. Quero ver se vai aparecer alguém que vai querer tirar também a Jerusalém Celestial. Agora é interessante, companheiros, que todas as religiões, tanto a religião cristã católica como o islamismo, em seus livros não fala sobre posse da cidade de Jerusalém. Mas na Torá fala, mas na Taná fala, mas na Brit Hadashah fala sobre Jerusalém. Essa é a prova cabal. E essa cidade, ela foi feita, ela foi criada para um povo escolhido pelo Eterno, que é o povo de Israel. As nações, querendo ou não, eles vão ter que engolir que a bênção é para Isaac, a bênção não é para Ismael. Interessante também, queridos, que a Palestina, ela se coloca em uma posição como se ela tivesse pleno direito daquele território. Porque Israel, tanto o islamismo como o cristianismo e o judaísmo, eles não vivem em harmonia, mas eles têm liberdade para cultuar o seu Deus nos seus dias propícios. Como nós temos o islamismo, que é as sextas-feiras, temos o judaísmo, que é os sábados, e temos o cristianismo, que é os domingos. Cada um com a sua diretriz, sem guerra, sem estresse. É assim que devemos viver, porque a volta do Filho do Homem está chegando. A Palestina, eu vejo a Palestina com uma grande aliança, um grande poder dos samaritanos. Interessante que eles não estão voltados para a visão espiritual, para as leis espirituais, mas sim estão voltando para tomar posse daquilo que não lhe pertence, porque em outrora, em um passado, eles conviveram em Jerusalém, porque eles expulsaram. Olha o que diz o capítulo 14 de Zacarias: muitos morrerão, muitos ficarão e muitos irão embora. Aqueles que ficaram foram massacrados, foram escravizados, não somente pelo povo árabe, mas também pelo povo inglês, pelos templários, pela destruição de Jerusalém, a qual Tito mandou destruir. A Jerusalém é a cidade onde o Eterno estabeleceu, e é a cidade onde ele vai voltar para mostrar para o mundo que ele é Deus. E por isso não vai ser o homem que irá destruir. Ninguém poderá destruir, que os fundamentos estão no Senhor. Eu acho interessante, querido, que é um movimento único histórico da humanidade. Jerusalém, a cidade de Israel. Todos os presidentes falharam, todos eles tiveram medo. Mas Deus levantou um Ciro, chamado Trump. Segundo o companheiro, Trump quer dizer trombeta. Ele toca a trombeta e anuncia para o mundo inteiro: Jerusalém é cidade de Israel, é capital de Israel. Muito interessante e é formidável, porque aquele que estuda as Escrituras, aquele que se alimenta da verdade, ele agora está percebendo que a volta do Filho do Homem está próximo. Ele está aí, às portas. As profecias estão se cumprindo.
A palavra está se cumprindo. São 840 versículos bíblicos que falam de Jerusalém, ou seja, de Jerusalém. E é este lugar que em breve descerá Jerusalém celestial, e a sua glória, como a cheia de Israel, iluminará toda a terra, e viveremos o grande Shabat, 1000 anos na presença do Eterno. Todos os olhos virão, todos os ouvidos ouvirão, e toda boca confessará que Ele é o Filho do Eterno, que reinará sobre Jerusalém, a cidade santa, a cidade preparada para o único povo, o povo escolhido para o Eterno. Meu querido, que esta palavra ela lhe leve a refletir. Não tome decisões sem antes pesquisar. Pesquise, estude. Não vá simplesmente porque alguém falou, porque alguém está falando. Não. Examine. Busque para não tomar decisões erradas. Que Deus o abençoe e que você esteja compartilhando este vídeo. E se possível for, faça parte desse canal. Porque tem muita coisa boa que está chegando. E coisas que talvez você precise ouvir para que os seus pensamentos, para que a sua concepção seja mudada. Jerusalém, a cidade santa. Que o Eterno abençoe. Baruch Hashem.